Olá pessoal, boa noite. Sou eu, professor Roberto Nishimura, para a nossa quarta e última teleaula de Banco de Dados 2 desse nosso semestre. Bom, como vocês podem reparar, já que nós estamos com o notebook aqui montado, hoje novamente a nossa aula vai ser 100% prática, né? Na semana passada, só recapitulando, nós trabalhamos os comandos DDL, de definição de dados. Então a gente mostrou para vocês as variações do comando create, do alter, do drop, né? Tudo que acontecia, algumas das situações onde você quer fazer uma manutenção na estrutura de uma tabela, se a tabela está vazia, se a tabela já tem registros lá dentro, todas aquelas situações. E hoje, na nossa teleaula de hoje, a gente vai dar mais um passinho para frente. E esse passinho para frente é no caminho de duas características muito importantes para o banco de dados. Uma que nós chamamos de view, que ele permite você criar as famosas visões lógicas dentro de um banco de dados, e também a gente vai trabalhar com as triggers, né? Triggers são os gatilhos automáticos que você pode programar para que o banco de dados execute algumas tarefas, algumas funções, sempre que acontecer alguma coisa com o banco de dados, certo? Então você pode começar a colocar as famosas regras de negócio através das triggers, ok? Bom, então para a gente poder começar a nossa teleaula de hoje, vamos ao quadro onde a gente já começa citando o que a gente vai trabalhar. Essa parte de visões lógicas, por favor, pode trocar, a gente já vai direto ali, ó. Sempre que a gente fala do nosso SGBD, o que a gente precisa imaginar? Eu tenho a possibilidade de criar aquilo que nós chamamos de visão lógica. A visão lógica, ela permite que você enxergue um pedaço dos dados que eu tenho dentro de uma ou mais tabelas, e faz com que o nosso usuário só enxergue realmente aquilo que você deu direito. Então, graças a essas visões lógicas, o que a gente pode fazer? Vamos dar um exemplo, né? Você tem lá uma tabela referente a funcionários da folha de pagamento de uma empresa. E nessa tabela de funcionários, você tem lá N atributos, todas as características, né? Que vão desde o nome, registro de matrícula, o endereço, o departamento que o cara trabalha, salário que o cara ganha, nível de escolaridade, os eventuais afastamentos médicos que esse funcionário já teve, ou seja, todas as informações referente ao histórico do seu funcionário, certo? E essa tabela de funcionário que você tem dentro do banco de dados, praticamente todos os sistemas que você tem dentro da empresa precisam acessar informações ali dentro. Por exemplo, para quê? Para validar se o usuário é realmente um funcionário da nossa empresa, certo? E a partir do momento em que você deixa, né, que você dá o acesso a essa tabela de funcionários, o que vai acontecer? Os sistemas poderão enxergar todas as informações. Só que se você estiver pensando lá no teu sistema de vendas, o teu sistema de vendas não precisa enxergar o salário do funcionário, não precisa enxergar o tipo sanguíneo do funcionário, não precisa enxergar o nível de escolaridade do teu funcionário. O nosso sistema de vendas precisa só saber o quê? Simplesmente a matrícula do funcionário e o nome dele, para que, de posse dessas informações, ele possa realizar as vendas. Então, o que acontece? Eu posso limitar, certo? Eu posso limitar para que o sistema de vendas enxergue somente essas informações. E como é que eu faço essa máscara, né? Essa espécie de filtro? Eu faço criando aquilo que a gente chama de view, né? View, então, se resume às visões lógicas que eu posso implementar dentro de um banco de dados, certo? Vamos ali ao nosso quadro, que eu acho que tem mais uma afirmação. Dentro dessa afirmação que eu digo para vocês, referente às visões, os filtros, né? A nossa peneira para essas informações, eu posso fazer ela de 3 tipos. A primeira, o que nós chamamos de por linha. Quando eu vou filtrar por linhas, eu vou colocar uma condição. E essa condição vai dizer para mim
por exemplo, que a minha visão só vou permitir que os funcionários da área de vendas sejam enxergues pelo sistema de vendas. Os funcionários da área de recursos humanos não precisa que o meu sistema de vendas enxergue. Eu estou fazendo um filtro por registro, que é o que a gente chama por linha. A partir do momento em que essa visão, eu preciso somente das informações do número de matrícula e do nome do meu funcionário, e eu não preciso das demais informações, eu estou fazendo um filtro por coluna, ou seja, eu estou selecionando campos. Lembra? Ó, eu estou fazendo aqui, selecionando linhas, ou eu estou selecionando campos, ó, separando por esse pedaço aqui, ó. E uma outra característica, eu posso juntar mais de uma tabela. A minha visão pode buscar informações em 2 ou mais tabelas. O que eu posso fazer com isso? Eu já posso criar numa única visão lógica as informações do meu funcionário, as informações do produto, as informações das notas fiscais que ele vendeu, as informações dos cálculos de comissão e as informações dos valores que serão enviados para a folha de pagamento para que o funcionário receba as comissões daquelas respectivas vendas que ele realizou. E aí o que acontece? Eu juntei várias tabelas, por isso que eu posso fazer por tabela, e criar uma visão que me permite fazer o acesso a essas informações todas, correto? Bom, outra característica super importante para a gente, ó, tá aqui embaixo. A visão, ela só permite leitura, ou seja, eu não posso fazer os comandos insert, update e delete. Vamos escrever, né? A gente apaga aqui e vamos escrever. Insert, update e delete. Esses três, vamos pegar aqui a outra caneta, vou fazer essa marcaçãozinha e a gente coloca um grande X em cima delas. Eu não posso dar nenhum, né, destes 3 comandos em cima das minhas visões. O único comando que eu posso utilizar é o select. Por que o select é o único comando que eu posso utilizar? Qual é a explicação, né? Qual é a razão para que eu só possa dar um comando dentro de um comando select dentro de uma visão? Porque quando eu estou fazendo uma visão e eu estou selecionando registros e principalmente campos, eu posso deixar de fora desta visão alguns campos cujo preenchimento seja obrigatório. E se eu permito a realização de um comando insert, por exemplo, dentro de uma visão, e aí vai ficar faltando os dados referentes a esses campos obrigatórios. E a hora que você der o comando insert nessa visão, faltando os dados destes campos obrigatórios, é claro que a tabela não vai aceitar o seu comando insert. Ele vai ter que dar uma mensagem de erro. Aí você vai falar assim, poxa, mas o banco de dados deixa fazer um negócio desse? Não. Por isso mesmo que o banco de dados já não permite que você utilize os comandos insert, update e delete em cima das visões. Somente o comando select, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se a gente já vai para a parte prática. Ah, ok. Antes da gente ir para a parte prática, só muda o slide para a gente olhar a sintaxe do comando e daqui a pouco a gente já vai para a parte prática ali, ó. Em linhas gerais, o comando que cria essas visões é o create view, muito simples. Então você vai dar lá um comando create view, vai dar um nome para essa visão. Que nome que eu vou dar? Não sei, você tem que ter um padrão de nomenclatura. A sintaxe diz as select, como uma seleção. E aí eu vou passar os campos que eu quero que contenha nessa visão, from a tabela
que vai me originar os dados para essa visão, where uma determinada condição. Só para a gente recapitular, essa parte aqui, ó, onde eu passo os comandos, né, onde eu passo os campos referente ao comando select, ela é referente ao quê? As colunas que vão aparecer. E nessa parte onde eu passo a condição de seleção, é onde eu estou selecionando as linhas, ou sejam, os registros. Usando um exemplo bem simples, eu tenho aqui embaixo um comando create view v underline cliente, ou seja, a minha visão vai se chamar v underline cliente, é um padrão que eu adotei essa letrinha V na frente. Sempre que eu olho para isso, eu já sei que esse cliente não é uma tabela e sim uma visão exatamente da tabela cliente. Então eu adotei um padrão de nomenclatura que me facilita a identificação, mas nada impede que eu chame essa visão, por exemplo, de banana. Eu poderia muito bem ter chamado de create view banana as select e segue as informações em diante. Nome do cliente, vírgula, sexo do cliente. Estou fazendo uma visão chamada v underline cliente, contendo duas informações, o nome e o sexo. Eu estou dizendo que as informações vêm da tabela cliente e a minha condição de peneira, a minha condição de filtro é que a cidade do cliente seja igual ao conteúdo de Londrina. Ou seja, novamente, essa visão vai me permitir eu ver o nome e o sexo de todos os meus clientes, cuja cidade dele seja Londrina. Ah, mas e se eu tenho um cliente de São Paulo? Está fora, certo? Essa é a ideia, né? Esse é o conceito de você criar uma visão. Então, sempre que você der um comando select nessa visão chamada v underline cliente, eu só vou ver esse tipo de informação, certo? Então, vamos para a prática, né? Vamos alternar aqui para o nosso notebook, para a telinha. Eu já estou aqui com a janelinha da linha de comando. Vamos aplicar um zoom. Então, Windows mais. O que aconteceu aqui? Opa! Ah lá, já estamos posicionados, hein? Joia! Deixa eu só ver se ele está no tamanho. Aí, tem que ser nesse tamanho aqui mesmo. Bom, o que a gente vai fazer com vocês aqui? Primeiro, né? Eu preciso, então, para que o nosso exemplo funcione, a gente vai criar duas tabelas. A primeira tabela chama-se montadora e a segunda tabela chama-se carro. Nós vamos jogar algumas informações dentro dela e começar a criar as visões que vão nos permitir olhar essas tabelas, né, os dados dessa tabela sobre vários aspectos diferentes. Vamos lá. Então, create table montadora, abre parênteses, id montadora, var char 2 de 3 posições, nome da montadora, var char 2 de 20 posições e país da montadora, var char 2 de 20 posições também. Tá lá, tabela criada. Se eu der o comando desk montadora, ele me demonstra ID montadora, nome da montadora, país da montadora. Vamos ver os tipos de dados. A gente arrasta aqui para não trombar na nossa colega Clarissa. Olha lá, varchar 2 de 3 posições, varchar 2 de 20 posições e varchar 2 de 20 posições. Ó, trazendo de novo aqui para o cantinho, certo? Então, nós vimos as informações referente à montadora. E agora, o que eu preciso fazer? Vamos criar a tabelinha de carro. Então, create table carro, nome do carro, var char 2 de 15 posições,
ID montadora varchar 2 de 3 posições. Opa, ficou ruim, né? Vamos jogar na linha de baixo aqui. Combustível do carro varchar 2 de uma posição. E a gente tem a cor do carro, que é também varchar 2 de 15 posições. Bem simplesinho, certo? Olha lá, tabela criada, desk carro, tá lá, tabela carro criada. Vamos subir aqui para a gente poder mostrar para vocês. Ó, varchar 2 de 15, 3, 1 e 15. Detalhe importante para nós. Como o nosso exemplo hoje, a nossa prática hoje está voltada para as visões e triggers, eu não me preocupei em atribuir chaves primárias ou chaves estrangeiras para cada uma dessas tabelas, certo? Só para a gente não esquecer, a boa prática para vocês, alunos, claro, tem que se criar as chaves primárias tanto na montadora quanto no carro, e a chave estrangeira dentro do carro que vai ligar com a montadora. Então isso daí pode até ficar uma tarefa prática para vocês fazerem aí na sua, no seu polo, no seu computador, no seu equipamento, no seu notebook ou até mesmo em casa depois. Bom, para que a gente possa seguir em frente, o que eu vou fazer? Eu tenho uma situação onde eu quero gravar o nome de 7 montadoras. Então, para vocês que estão acompanhando aí nos nossos PowerPoints, você tem ali o nome de 7 montadoras. E vamos começar a gravar essas informações. Insert into montadora, values, vou jogar aqui na linha de baixo, 1, a minha montadora 1, o nome dela é Honda e o país de origem é o Japão. Fecha, ponto, linha criada. Opa, vamos para a segunda montadora, insert into montadora, values, agora é a nossa montadora 2, e o exemplo aqui pede para a gente colocar a montadora Nissan, que também é de origem japonesa. A nossa terceira montadora é o insert into montadora, values, número 3, a nossa amiga francesa Renault, e ela é da França. A nossa quarta montadora, insert into montadora, values, número 4, é a Mercedes. Opa, o que aconteceu? É o velho problema do touchpad, certo, pessoal? Mercedes. E ela é da Alemanha. A nossa quinta montadora, número 5, é a BMW, também da Alemanha. Insert into montadora, values, a nossa sexta montadora, opa, vamos jogar na linha de baixo, né? Sexta montadora, que agora é a Audi, também da Alemanha. E a nossa sétima montadora, insert into montadora, values, número 7,
é a Fiat, que ela vem da Itália. Já estamos com as nossas 7 informações, as 7 montadoras cadastradas, só para a gente ter certeza. Opa! Select asterisco from montadora. Tá lá, ó. A Honda, Japão, Nissan, Japão, Renault, França, Mercedes, Alemanha, BMW, Alemanha, Audi, Alemanha e a Fiat, Itália. Não se esqueçam que nós precisamos confirmar as transações, então commit, para a gente ter certeza que está tudo gravado direitinho. E claro, se vocês perguntarem assim, mas cadê a Chevrolet, cadê a Ford, cadê as montadoras chinesas, coreanas, etc. Gente, o nosso objetivo aqui não é cadastrar as montadoras do mundo inteiro, é simplesmente ter um volume de informações mínimo o suficiente para que eu possa mostrar para vocês como é que a visão funciona, correto? O que eu preciso fazer agora? Cadastrar alguns carros, então vamos cadastrar alguns veículos, nós vamos cadastrar 8 carros, então vamos lá, insert into carro, values, abre parênteses. O nosso primeiro carro é o Civic, que ele vem da montadora 1, que é o Japão, que é a Honda. O combustível dele é um F de flex e a cor que nós escolhemos é o cinza para ele. E gravado, linha criada. Vamos gravar o segundo veículo. Values. Agora a gente vai cadastrar um City, que também é da Honda. Ele também é flex e ele é preto. Vamos cadastrar o terceiro veículo, que agora é um Sentra. E ele é da montadora número 2, que é a Nissan. Ele é só gasolina. E ele é prata. Antes que vocês reclamem ou comentem, nós não estamos preocupados se o carro é de verdade só a gasolina ou flex. Isso tudo são informações para a gente poder trabalhar os exemplos, ok? Vamos cadastrar o quarto veículo, insert into carro, values. Agora nós vamos cadastrar um Fluence, que ele vem da Renault e ele também é a gasolina e a cor escolhida para ele era preto. Vamos cadastrar o quinto veículo, insert into carro, values. Agora é o nosso Mercedes Classe A. Ele veio da montadora 4. Ele também é gasolina e a cor dele é branco. Insert into carro, values. Agora é o X5 da montadora número 5, que é a BMW. Ele também é gasolina na cor preto. Insert into carro, values. Agora a gente vai gravar um A3. Opa, tem a palavrinha turbo aqui. A3 turbo. Ele é da montadora 6, que é a Audi. Ele é A de álcool. Carro álcool turbo, hein, gente? Não é para dar risada, mas funciona. Na cor prata. O pessoal aqui já está morrendo de rir, mas funciona, gente. Acredite. E o nosso oitavo veículo. Insert into carro, values.
uma Estrada Adventure, vírgula, da montadora 7, que é a Fiat, e ele também é um veículo flex na cor vermelho. Vamos confirmar tudo isso, commit, tá lá. E vamos conferir para ver se os carrinhos estão ali dentro. Select from carro. Ó, tá lá. Os 8 carros que nós acabamos de gravar, de cadastrar, né? Bom, o que a gente precisa fazer? O nosso objetivo aqui é criar visões. Vamos começar a brincar com essas visões para que vocês possam entender como é que elas funcionam na nossa prática do dia a dia. Vamos começar a criar aqui, ó, Create, View, Visão 1, as Select. Nossa, nem o professor não está enxergando direito o retorno aqui, hein? Não, então já estou vendo ali. Select, vou jogar na outra linha. Não, tá legal. É idade mesmo que não permite enxergar as letrinhas. Select, asterisco, from. Opa, ó, tá escrito errado. From montadora, vírgula, carro. Ponto e vírgula. O que ele reclamou aqui? Deixa eu ver. Select, nome da coluna, duplicado. Ah, já lembrei. O que eu preciso mostrar para vocês aqui, ó? Se eu der o comando desk aqui, montadora, veja que eu tenho ID montadora, nome montadora e país da montadora. E se eu der o comando desk carro aqui, ele também vai mostrar para mim nome do carro, ID da montadora, combustível do carro e a cor do carro. A hora que eu fiz aquele comando, vamos só ver se eu consigo mover ele um pouquinho aqui para cima. Ó, ele está lá no nosso teto aqui, ó. Select, né? O Create View com Select asterisco from montadora, vírgula, carro. O asterisco significa o quê? Todas as colunas de montadora e todas as colunas de carro. O que é que ele deu de mensagem de erro para nós? Nome de coluna duplicado. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que dentro das tabelas montadora e carro, eu tenho a ocorrência de alguma coluna que tem o mesmo nome na tabela montadora, o mesmo nome na tabela carro. Se a gente rolar um pouquinho mais para baixo, vocês vão ver que eu tenho o quê? O ID montadora. O ID montadora aparece nas duas tabelas. O que isso significa? Que eu não posso fazer essa criação dessa visão com essa forma, né? Por que eu não posso fazer? Porque ele tem a coluna ID montadora aparecendo duas vezes. Uma da tabela montadora e outra da tabela carro. O que eu preciso fazer? Eu devo qualificar. Eu tenho que dizer que é o ID montadora da tabela montadora e o ID montadora da tabela carro. Ou então eu posso deixar eles de fora, certo? Eu posso simplesmente eliminar. Para que eu possa continuar esse exemplo, né, e mostrar para vocês que dá para a gente fazer sem que aconteça o erro, vamos passar agora para a segunda situação. A segunda situação eu faria dessa forma aqui, ó. Deixa eu só ver aqui para não trombar com a nossa colega Clarissa aqui, ó. Aqui, ó, já passou da nossa linha da régua de corte. Então vamos lá. Create, View, Visão 1, as Select, vou jogar na linha de baixo aqui, ó. O que eu quero ver? Eu quero ver, por exemplo, o nome da montadora, o país da montadora. Opa! Esse touchpad, gente, é um caso sério. Montadora, jogando na linha de baixo e tirando a fletinha do mouse aqui para não atrapalhar. O nome do carro, o combustível do carro,
e a cor. From montadora e carro. E o que ele reclamou aqui? Outra coisa também que eu preciso mostrar para vocês aqui, ó. Ele está dizendo que o nosso usuário, chamado aluno, ele não tem um privilégio que me permita a criação de visões. Isso mostra o quê? Que a hora que o professor tinha preparado esse usuário aqui para nós, ele estava prontinho. Aí eu fui lá e fiz uma arte. Eu limpei todos os privilégios e agora eu preciso conceder o privilégio novamente. Então, para a gente não perder essa tela, o professor vai fazer o seguinte. Vamos reduzir aqui, tá? E a gente fecha aqui. Vamos abrir de novo uma outra janelinha e eu vou explicar para vocês tudo isso que eu estou fazendo, ó. Vou abrir aqui novamente, vamos ampliar com o zoom para vocês verem o que eu vou fazer. Vou me conectar como o System, que é o administrador do nosso banco de dados. A senha padrão aqui da instituição, claro que aí no seu polo você vai colocar a senha do usuário System que você usou na sua instalação. E vamos dar aqui um grant. View to meu usuário chamado aluno. Ó, então eu dei um direito dele criar as visões para o nosso usuário chamado aluno, certo? Agora eu posso minimizar essa telinha aqui. Já mostrei para vocês como é que eu fiz a criação do direito. Volto para aquele nosso usuário que estava aberto. Está aqui, ó. Só para mostrar para vocês que ele está aqui. Só que aquele direito que eu dei para o nosso usuário, que a gente pode testar aqui e é até interessante a gente saber. A nossa sessão já estava aberta. Será que o meu usuário já ganha o direito de criação assim que o meu administrador me deu o privilégio? Ou será que eu preciso fechar a minha sessão e abrir novamente? Vamos descobrir em tempo real aqui com vocês, ó. Vamos fazer o velho recurso do... Eu vou listar aqui o comando que eu tenho, só para a gente ter certeza ali, ó. Vocês estão vendo o comando que eu tenho e eu vou bater a barrinha que me permite eu executar. E ele já fala para mim ali, ó. View criada. Olha que sensacional que eu queria mostrar para vocês. O que ele mostra para mim? Que eu não precisei me desconectar do meu usuário aluno e o simples fato do administrador já me passar os direitos, né, os poderes de eu criar uma visão, eu já consegui fazer ele em tempo real e a minha visão está criada. Se eu der o comando desk visão 1, ele está lá, ó. Nome da montadora, país da montadora, nome do carro, combustível do carro e cor do carro. Se eu fizer um select asterisco from visão 1, o que ele vai mostrar para mim? Atenção para a bagunça que vocês vão ver. Ó, opa, 56 linhas selecionadas. Vamos só voltar aqui para a gente poder olhar. Olha o que ele fez, ó. A gente só vai conseguir ver o finalzinho. Veja, né? Vamos tentar acompanhar aqui comigo, ó. Vamos pegar aquele carro da Audi ali, ó. Então vamos pegar o último aqui. Vamos pegar o Fiat, que está mais fácil aqui, que ele cabe aqui na tela inteirinho para a gente poder ver. Ó, ele pegou a minha montadora chamada Fiat do país Itália e ele atribuiu uma dessas ocorrências para cada um dos carros que eu tinha ali cadastrado. Não faz sentido eu ter um Civic da Fiat Itália, um City da Fiat Itália, um Sentra, um Fluence, um Classe A, um X5, o A3 Turbo. Por que ele fez isso? A partir do momento em que eu fiz aquele comando Create View, né? Então volta só um pouquinho para mim aqui, Rafael. Obrigado. A partir do momento em que eu fiz aquele comando Create View
E se vocês repararem na sintaxe que nós utilizamos, nós fizemos assim, from, montadora, vírgula, carro, só. E fechou. Bateu o ponto e vírgula e já executou. O que é que faltou ali? Faltou nós passarmos uma condição. Aquela where condition, né? Aquela condição, ali eu deveria fazer o filtro do que é chave primária de um lado, chave estrangeira do outro. Aí vocês vão falar para mim assim, não, mas professor, você não acabou de dizer que não tem chave primária nem chave estrangeira em nenhum dos lados? Sim, eu falei para vocês. Só que nós criamos aquele atributo chamado ID montadora, e você viu que ele tinha o mesmo nome, né, dos dois lados. A gente não deu esses nomes à toa. Nós demos o nome com o quê? Com um sentido, com um propósito. Que propósito? De mostrar para vocês que a hora que você tivesse a chave primária de um lado e a chave estrangeira do outro, você consiga fazer uma peneira, certo? A partir do momento em que você não faz essa peneira, ele pega o total de linhas que eu tenho na tabela número 1, que é montadora, vezes o total de linhas que eu tenho na tabela 2, que é o carro, e o resultado da visão é a multiplicação desses dois totais. Então, na tabela montadora, nós tínhamos 7 montadoras, na tabela carro, nós tínhamos 8 carros, 7 vezes 8, 56. Por isso que a nossa visão apontou para 56 linhas. Ah, mas o que dá para fazer? Você tem que colocar uma condição. Vamos ver se colocando a condição melhora? Vamos voltar lá para o notebook. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a mesma visão, só que com uma peneira melhor. Vamos lá. Create, View, vou chamar agora de visão 2. As Select, opa, já estou digitando errado aqui, ó. As Select, vamos só corrigir aqui o texto aqui para não trombar na Clarissa. Aqui, mais um pouquinho. As Select é nome da montadora, país da montadora, nome do carro, combustível do carro, e a cor do carro, né? A cor do carro, from. Então vamos começar a fazer aqui, ó. Montadora, vírgula, carro. Que mais? Com a condição, ó, where. Que condição que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente falar assim, ó, ID, opa, touchpad de novo, ID montadora igual a ID montadora. Se eu fizer isso, gente, e teclar Enter aqui, ele vai dar certo ou vai dar errado? O que vocês imaginam? Já vou falar para vocês. Vai dar errado. Por que ele vai dar errado? Porque ele vai falar para nós o seguinte, eu não sei da onde é esse ID montadora. Você não está dizendo para mim da onde você tirou esse ID montadora, professor. Ah, então vamos corrigir. Como é que eu tenho que fazer a qualificação do nome? Eu vou fazer assim, ó, montadora, ponto, ID montadora. Estou dizendo que é a identificação da montadora da tabela montadora, igual, para não trombar aqui, a gente joga na linha de baixo, ao carro, ponto, ID montadora. E eu espero que agora dê certo. Tá lá, visão criada. Nossa, que incrível! Agora passou. Claro, a gente faz as coisas para dar errado e as coisas para dar certo, né? Senão não tem graça. Desk, visão 1? Não, visão 2 agora. Não podemos nos atrapalhar, hein?
Ó, tá lá, ó, nome da montadora, país da montadora, nome do carro, combustível e a cor do carro. E vamos ver o conteúdo, né? O que essa visão nos enxerga. Select asterisco from visão 2. Tcharam! Olha só que bacana, agora ele só trouxe 8 linhas. Opa, mas professor, por que ele trouxe 8 linhas se eu tenho 7 montadoras? Mas eu tenho 8 carros, né, cadastrado. E agora, será que ele trouxe as informações corretas? Vamos olhar, né? Ó, opa, devagarzinho, ó. Honda, Japão, Civic, Flex, cinza. Que bacana, hein? Deu certo. Honda, Japão, City, preto. O outro. Nissan, Japão, Sentra. Nossa, parece que agora deu certo. Renault, França, Fluence. Poxa vida, que beleza. Mercedes, Alemanha, classe A. Opa, que bacana, hein? BMW, Alemanha, X5. Audi, Alemanha, A3 Turbo. Ó, tá lá, ó. Tô mostrando para vocês, ó. Fiat, Itália, Estrada, Adventure, vermelho. Olha só que demais. Funcionou. Não é que dá certinho do jeito que o professor falou aí, tá? Rapaz, que bacana, hein? Ele só trouxe as informações que eu queria. Puxa vida, já que é assim, vamos tentar gravar um carro nessa visão, né? Vamos tentar gravar um carro, ó. Vamos lá, né? Ó, Desk, visão 2, certo? Que é onde a gente está aqui, ó. Nome da montadora, país, nome do carro, combustível e a cor. Opa, é só isso? Então vamos lá, né? Ó, insert into visão 2, values, abre parênteses. O que eu vou fazer? Nome da montadora. Vamos gravar um carrinho da Fiat, né? Vamos gravar um carrinho da Fiat. Nome da montadora, Fiat. País da montadora. Opa, nossa, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Apertei alguma coisa errada aqui, hein? Espera aí que agora... HTML Color. Vixe Maria, help me. Já corrigimos. Esse problema do touchpad aqui vai ser um caso sério. Ó. Insert into visão 2, values, ó, Fiat, certo? Que mais? País da montadora, Itália. Estamos fazendo tudo certinho, hein? Não estamos colocando informações furadas. Nome do carro. Ó, já nós colocamos aí o Strada, né? Vamos colocar um outro carrinho da Fiat aí. Sei, alguma sugestão? Né? Pessoal, sugestão? Oi? Uno? Tá bom, gente. Vamos lá no Uno, né? Simplesinho, só para fazer funcionar. Uno. Que combustível que é o nosso coleguinha Uno aqui? O Uno tem que ser flex, né, coitado? Senão tá danado, tá? E que cor que vocês querem colocar pro Uno, né? Vamos botar um Uno verde. Deve ser bonito, hein, gente? Ó, um Uno verde, coisa de louco, tá? E, tcharam! Nossa senhora, o que aconteceu? Não é possível modificar uma coluna que mapeie preservada pela chave. Lembra que eu tinha dito a vocês que uma visão não aceita comandos insert, update e delete? É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês na prática, correto? O nosso comando insert foi certinho, mas eu mostrei para vocês que dá errado, que não funciona, que não é possível a realização dessa forma, né? Desse jeitinho aí que a gente mostrou para vocês agora, certo? Bom, antes da gente seguir em frente, eu queria perguntar se tem algumas dúvidas. Pessoal, se tiver algumas dúvidas aí, pode jogar para a gente na tela e a gente vai falando na prática, hein? Temos alguma pergunta? Senão a gente vai seguir. Vamos seguir em frente então. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos voltar lá para a telinha do computador e criar mais alguns exemplos ainda, certo? Em cima do que a gente está fazendo aqui com vocês. Bom,
Segundo o nosso PowerPoint, a gente já estaria na visão 3. A visão 3, o que eu queria mostrar para vocês? Que eu posso pegar uma parte das informações que eu quero. Veja que a visão 2, né, a visão 2 pegou tudo. Eu posso fazer assim agora, ó. Create, View, visão 3, as Select, tá? Fazendo tudo certinho, ó. Igualzinho a gente tinha mostrado para vocês, tá? Nome da montadora, vírgula. Vamos só tirar o país, né? Deixar ele um pouquinho mais reduzido aqui, ó. Nome do carro. Vamos colocar mais uma outra informaçãozinha. A cor do carro. From montadora e carro. Onde a montadora ponto ID montadora seja igual ao carro ponto ID montadora. E mais uma condição, mais uma condição, o país da montadora seja igual ao Japão, certo? Tá? Então, só exemplificando para vocês aqui, ó. Deu a mensagem visão criada, certo? Nessa visão que vocês estão vendo, o que é que tem de diferente com relação à visão número 2? Nós acrescentamos aquela condição ali, ó, and país da montadora seja igual ao Japão. Ou seja, a visão número 3 só vai me permitir enxergar os carros que vêm do Japão. Ah, mas será que é isso mesmo? Opa, aqui embaixo não, né? Esse touchpad é um caso sério. Select, asterisco, from, visão 3. Ó, vamos só tirar aqui ó, o mouse da frente e eu mostro para você. Olha só que bacana! Só trouxe os carros da Honda e da Nissan. Mostrou para mim ali o Civic, o City, o Sentra, na cor cinza, preto, prata, direitinho, ó. Veja que interessante, ou seja, graças a esse tipo de peneira, né, eu consigo filtrar, eu consigo separar que informações que eu posso ver ou que informações que eu não consigo ver. Tá? Como é que a gente consegue essa separação? A visão número 4, que vocês têm aí no material que vocês receberam, ele faz alusão não ao país da montadora, mas ele faz como um exemplo a cor do carro preta. Ah, mas o que você está querendo dizer com isso, professor Roberto? Eu estou querendo dizer com isso que eu posso mostrar uma situação para vocês aqui, que é mais ou menos assim, ó. Veja que nesta visão que vocês acabaram de ver, o City, que é da Honda, certo? Na cor preta, e ele vem do Japão. Por que ele vem do Japão? Porque o ID montadora dele está apontando para a montadora da Honda. Ah, mas será que é isso mesmo? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, select, asterisco, from, carro, where, nome do carro igual ao City. Ó, ele mostrou para mim aqui, ó, City, ID 1, que é o ID da montadora, F de flex, na cor do carro, preto. Vamos supor que eu fizesse a seguinte atualização, ó, update, carro, set, ID, montadora, igual a Fiat E7, se eu não me engano,
onde o nome do carro seja igual ao CIT. Vamos só tirar o mouse aqui da frente para que vocês possam entender. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou trocando a identificação da montadora do meu carrinho CIT, estou tirando ele do número 1, que é a Honda, e passando para o número 7, que é a Fiat. Ó, teclei uma linha atualizada. Commit para garantir que está tudo certinho, certo? E vou fazer agora o select, asterisco, from carro, where nome do carro igual ao CIT. Ó, ele já mudou para mim que o ID montadora dele foi mudado para 7, ou seja, eu tirei ele do país da montadora da Honda e passei ele para a montadora da Fiat, correto? Vamos ver se ele mudou lá na nossa visão. Select, asterisco, select, asterisco, from, visão 3. Veja que da minha visão 3, agora só aparece o Civic e o Sentra. O que aconteceu com o City? Sumiu da visão. Ué, mas eu não mexi na visão. Exatamente, eu não mexi na visão, mas eu mexi nos dados que tem na tabela carro e que são afetados pelo select da minha visão. Qual é o resumo disso? Que as visões acessam em tempo real as informações que eu tenho ali dentro da minha tabela. Nossa, que bacana, hein? Que sensacional que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Que demais! Bom, usando algumas das variações que vocês podem fazer, você começa a fazer o quê? A criar toda a dinâmica que as visões permitem. Pode voltar aqui para mim, né? Você pode criar o quê? As visões conforme a necessidade que você precisa. Tudo bem? Bom, o que a gente tira de resumo nessas visões? Primeira coisa importantíssima que vocês viram, eu preciso ter o direito de criar as visões, aquilo que nós chamamos de grant, de create view, certo? Não basta eu ter o grant de connect e o grant de resource. Eu preciso do grant de create view, senão a coisa não funciona. Tudo bem? Segundo, quando você faz uma visão usando as select asterisco, tem que tomar muito cuidado, porque se a chave primária e a chave estrangeira que você tiver nas tuas tabelas tiverem os mesmos nomes, você vai ter problemas na criação de uma visão asterisco. Você tem que fazer o quê? Uma visão select, né? Os nomes dos campos que te interessam from as tabelas que você quer. Não pode simplesmente sair colocando asterisco. Tudo bem? Bom, agora acho que a gente vai para uma parte de perguntas, certo? Se a gente olhar os slides, vocês verão que nós fizemos aqui na prática cada um desses slides aí que vocês têm e a gente vai dar uma paradinha aí para vir as dúvidas, certo?
Muito bem, gente, vocês curtiram aí a música do Homem de Ferro 3, né? Com os créditos aqui do nosso colega Rafael. E aí só para relembrar, já que a gente gosta de fazer alguns comentários inúteis, ao mesmo tempo extremamente úteis, né? Para quem assistiu o Homem de Ferro 1, 2 e 3, vocês devem ter visto propagandas da Oracle lá dentro. Inclusive no Homem de Ferro 2 e no Homem de Ferro 3, o Larry Ellison, que é o proprietário da Oracle, aparece em várias cenas dos dois filmes. No Homem de Ferro 3, uma hora que Puxa, agora esqueci o nome do cara, hein? Como é que é lá mesmo o nome do Homem de Ferro? Não, esse é o nome do artista lá, o Tony Stark. Na hora que o Tony Stark ele entra dentro daquela caminhonetezinha, daquele furgãozinho e fala assim, eu preciso recuperar as informações do não sei o quê, o que aparece no fundo do Tony Stark lá é um equipamento chamado Exadata da Oracle, é simplesmente um servidor com storage embutido, certo? É equipamento aí que você, para começar a conversar, você fala aí algo em torno de 2 a 3 milhões de reais, certo? Possui um poder de processamento incrível e ele já vem com o banco de dados Oracle instalado lá dentro em ambiente de alta disponibilidade e replicação. Lembra que eu passei para vocês, se eu não me engano, na nossa teleaula 2 de distribuição de dados, alta disponibilidade, colocamos aquele vídeo do Star Wars que aparece aquelas partezinhas lá da turbina lá do pod racezinho lá do rapazinho que ele falha um lado, aí ele passa, conecta e distribui, faz um load balance, né? E volta a funcionar. É exatamente esse equipamento aí chamado Oracle Exadata. Bom, tirando aí essa nossa sessão de utilidades e inutilidades que eu comentei com vocês, eu recebi uma informação que parece que a gente está com um problema no chat, por isso que não vieram as dúvidas e perguntas. Bom, diante desse cenário, eu peço para que vocês postem as suas dúvidas ou lá no nosso fórum depois da aula, certo? Ou lá no nosso fórum de atividades, né? Ou no chat atividade depois da aula, ou no nosso fórum, tudo bem? Porque a gente está entrando realmente aí numa parte prática e que os alunos sempre pedem prática. E agora a gente está realmente aí mergulhado na prática, ok? Bom, vamos começar a segunda parte da nossa teleaula de hoje, que é a parte de triggers, que são os nossos gatilhos. Vamos ao quadro lá? Joia! Sempre que a gente fala de triggers, primeiro, né? Trigger e gatilho é a mesma coisa? É, professor. Trigger é a tradução, aliás, trigger é a palavra em inglês, gatilho é a tradução do trigger. E eles são disparados, ou seja, eles são automaticamente executados pelo nosso banco de dados, né, pelo SGBD, sempre que acontece algum evento que modifique os dados que eu tenho nas tabelas do meu banco de dados. O que é que isso significa? Em linhas gerais, ele significa o seguinte, que um comando select modifica dados que eu tenho dentro do banco de dados? Não. Se o comando select não modifica os dados, significa que um comando select não executa uma trigger. Opa, já começou alguma coisa interessante. E quais comandos executam uma trigger? Os outros comandos que fazem as modificações de dados, que é insert, Tzinho aqui, o update e o delete. Somente esses três comandos é que executam triggers. Ah, mas e o create, o alter e o drop? Veja que eu disse para vocês que são modificações de dados e não das estruturas de armazenamento. Ou seja, novamente, create,
alter e drop não disparam triggers. Quais são os comandos que disparam triggers? Insert, update e delete. Outra coisinha, quando nós falamos de trigger, esse gatilho ele é individual por tabela. Eu não tenho um gatilho para o banco de dados, eu tenho um gatilho para cada tabela. Ou seja, novamente, eu posso ter a tabela funcionário com trigger, eu posso ter a tabela produto sem trigger, eu posso ter a tabela cliente com 5 triggers. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou apontando para vocês que cada tabela tem a sua quantidade de triggers e a sua diversidade de triggers de forma individual. A trigger de uma tabela não pode atrapalhar a trigger de outra tabela. Mas não podemos esquecer que uma trigger, já que ela tem uma lógica programada dentro dela, dentro dessa lógica eu posso colocar comandos que façam a modificação de dados em outras tabelas. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que eu posso ter a trigger na tabela A, que ao ser executada, manda gravar alguma coisa na tabela B. E essa tabela B também pode ter uma trigger que é executada exatamente por causa daquela trigger da tabela A. Né? É o famoso efeito cascata, igual você tem aqueles dominós, né, tudo empilhadinho, você dá o tapa no primeiro dominozinho, ele cai, vai empurrando o outro, que vai empurrando o outro, que vai empurrando o outro. Ou seja, eu posso ter uma trigger que vai disparando informações de atualização para outras tabelas, que tem outras triggers, que pode disparar informações para outra, para outra, para outra, e assim por diante. Detalhe é que, na hora que essas execuções terminam, ele volta a cascata dele, um de cada vez, e até o ponto de retorno. Por favor, pode trocar. Como eu tinha comentado com vocês, os comandos que disparam a nossa trigger é o insert, o update e o delete. Só para a gente detalhar, né? O insert, quando você grava um registro novo na tabela, o update, quando você modifica ou atualiza informações que já existem dentro da tabela, e o delete é quando você apaga ou quando você remove, né, alguma informação que a gente tem lá dentro da tabela. Por favor, pode trocar. Agora, uma outra coisa super importante também para a gente poder entender. Em que momento que eu executo a trigger? Vamos lá para a afirmação. Ó. Depois que o comando é direcionado ao banco de dados, ou seja, eu emiti lá o insert, o update ou o delete, antes do SGBD realmente executar esse comando dentro do banco, o que ele faz? Ele verifica se essa tabela tem ou não uma trigger. Uma vez que o banco de dados identificou que essa tabela tem uma trigger, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se a execução dessa trigger deve ser feita antes ou depois da execução do comando que originou o acionamento da trigger, do gatilho. O que eu estou querendo explicar para vocês? A gente tem que pensar assim, ó. Deixa eu só ver como é que está o nosso próximo slide aqui. Deixa eu só um pouquinho. Um segundinho. Ah, tá. No próximo slide vai ficar mais fácil. Por favor, pode trocar que fica fácil. Legal. O que eu preciso que vocês entendam? Imagine o seguinte. Eu tenho um comando aqui, ó, chamado insert, por exemplo, que é o nosso primeiro exemplo. O comando insert, ele está fazendo o quê? Eu estou pedindo para ele gravar
uma informação nova. Eu posso ter uma trigger de before insert e uma trigger de after insert. O que significa? Que a minha trigger de before insert manda ele executar uma determinada lógica A. E a minha trigger de after insert manda executar uma determinada lógica X. Ao eu executar o comando insert na minha tabela aqui, ó, ele vai verificar se eu tenho uma trigger. Opa, eu tenho uma trigger sim. Eu tenho uma trigger de before insert. O que ele vai fazer? Antes dele gravar essa informação aqui, ele executa a minha trigger A, depois ele faz a gravação da informação. Se a minha trigger fosse de after insert, ele gravaria a minha informação, depois ele executaria a minha lógica de X, que é o meu trigger after insert. Ao mesmo tempo, eu posso ter na minha tabela aqui, ó, a trigger para before insert e para after insert. Não tem problema nenhum. Isso significa que, analisando a combinação de gatilhos possíveis, uma tabela... Opa, joia! Uma tabela pode ter... Não, pode deixar apagado aqui. Eu apago aqui, ó. Uma tabela pode ter o quê? Até mesmo 6 combinações. Ela pode ter até 6 triggers possíveis. Quais são essas 6 triggers possíveis? Before insert, eu mando executar a lógica X. After insert, a lógica Y. Before update, a lógica S. After update, a lógica T. Before delete, a lógica M. After delete, a lógica P. Simplesmente algumas letras, só para a gente poder exemplificar, mas eu posso ter o quê? 6 gatilhos diferentes para uma única tabela que eu vou chamar de T1, certo? O que eu vou fazer nessas lógicas, nessas triggers? Não sei, vai depender da minha necessidade, vai depender daquilo que eu pretendo que seja executada por cada gatilho, certo? Por favor, pode trocar. Outra afirmação importante para a gente entender. O gatilho, né, a trigger, ele é acionado uma única vez. Em que momento que ele é acionado? Na hora que se executa o comando. Insert, update ou delete. Não tem problema nenhum. Tem uma variação que a gente precisa entender, que é bem interessante, que é assim, ó. Quando você dá o comando insert, ele afeta diretamente quantos registros na tabela? 1. Porque eu só consigo gravar um registro de cada vez. O fato de eu executar uma trigger para o comando insert significa que ele vai afetar um único registro. Opa, tudo bem. Agora, quando eu dou os comandos update e delete, eu não tenho como afirmar com precisão absoluta quantos registros serão afetados. Por que isso? Porque eu posso dar um comando update ou um comando delete que não pega nenhum registro, que pega um registro ou que pega vários registros. Isso significa que eu não tenho um número absoluto, um número exato para ele. Mas eu tenho que pensar o seguinte, que a trigger é acionada uma única vez, independente do comando ser insert, update ou delete. Joia! Só que eu tenho uma variação sintática chamada for each row, que significa para cada linha, né? For each row, para cada linha, que me diz o seguinte: se eu criar uma trigger
um gatilho de update ou de delete, independentemente de ser before ou after, mas se eu colocar a palavra for each row, o que ele vai fazer? Para cada registro afetado pelo comando update ou delete, ele vai executar a lógica que eu tenho dentro da trigger uma vez para cada registro. Né? Então, for each row significa que se eu der um comando update e esse comando update afetar 5 registros, a trigger vai ser disparada 5 vezes. Se o executada, né, 5 vezes. Se o meu comando delete deletar 200 registros, a trigger vai ser executada 200 vezes. Tudo bem? Bom, agora acho que a gente já pode vir aqui, deixa eu só ver, certo, a gente já pode vir aqui para a parte prática, né? Os próximos slides ali detalham a sintaxe e a gente já pode começar a exercitar, tudo bem? Então, vamos voltar lá para o nosso notebook aqui, ó. Bom, o que eu tinha preparado aqui, só para a gente não tomar aquele mesmo erro, né, que vocês já viram e seria muito fácil de eu mostrar para vocês. Fazer aqui cadê os meus comandos escondidos? Aqui, ó. Tá? Só navegando um pouquinho, ó. A criação de trigger, eu também preciso de um comando grant create trigger, ou seja, eu preciso do direito de criação de uma trigger. Sem esse direito de criação, eu não consigo criar. A intenção nossa era deixar dar o erro e mostrar isso aqui para vocês, mas acho que a gente já pode ganhar esse tempinho, certo? Agora vamos voltar lá para a nossa parte que nos interessa. Vamos só posicionar aqui a telinha, tirar do foco aqui da Clarissa e fazer o seguinte. Bom, para que a gente possa olhar e ver o que vai acontecer com a nossa trigger, eu preciso criar aqui uma tabela, certo? Que nós chamamos aqui de uma tabelinha onde a gente vai gravar algumas mensagens. Só que para que vocês possam entender que existe um acionamento. Então eu vou criar aqui uma tabelinha que eu chamei ela de tablog. Opa, tablog. Create tablog. Opa. Table tablog. E ops. Imagem. Talvez não está trombando ali na Clarissa. Aqui, ó. Criei uma tabelinha chamada tablog com um único campo chamado mensagem. Ó, só para a gente poder armazenar algumas informações que permitam que a gente identifique que houve a execução de uma trigger, né, certo? Para dentro dessa tabela. E aí a gente vai começar a criar algumas triggers aqui e poder entender o que acontece. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Create trigger. Eu chamei ela de TB1 B I. Ó, isso aqui é um padrão de nomenclatura que eu gosto de adotar, que é simplesmente para facilitar a identificação desses objetos depois. O T ali, o primeiro T, é de trigger. O TB1 é o nome da minha tabela, então é uma trigger de uma determinada tabela. O B é de before e o I é de insert. Então, só de eu olhar para esse nome, TB1, B, I, eu sei que ele é uma trigger
da tabela TB1, before, insert. Simplesmente para que a gente possa fazer um exemplo, certo? E esse exemplo aqui vai ser em cima, por exemplo, da nossa tabela chamada montadora. Tudo bem? Isso aqui é só para a gente poder ensaiar. Então a gente vai fazer assim, ó, create trigger TB1BI before insert, ó, só para a gente não trombar ali, jogando na linha de baixo, on. O normal aqui seria a minha tabela chamar TB1, mas é a nossa tabela montadora, certo? E aí eu preciso fazer a minha lógica. Aí eu vou jogar aqui na linha de baixo e escrever assim, ó, begin. Vou começar a minha lógica. O que eu quero acrescentar na minha lógica? Eu posso fazer aqui a programação que eu quiser. E a programação que eu quiser dentro do ambiente Oracle chama-se PL-SQL. Se fosse dentro do SQL Server da Microsoft, ele chamaria-se Transact SQL, né? Ou o que o pessoal conhece como TSQL. Tudo bem? É simplesmente o nome dos ambientes de programação que os SGBDs dão para cada um deles. E aí o que eu quero que esse cara faça? Para eu saber que houve o disparo dessa trigger no momento do before insert, eu vou gravar uma mensagem na minha tabela de log só para a gente conseguir rastrear isso, certo? Então eu quero que ele faça assim, ó, insert into tab log values, e eu vou fazer assim, ó, before. Nossa, vai trombar ali na Clarice. Então vamos jogar na linha de baixo aqui, ó, só para ficar legal. Ó, before insert na montadora. Fechei a mensagem e ponto e vírgula. Tal. Não acabou ainda. End, ponto e vírgula. E a barrinha para executar. Ó, gatilho criado. Veja que a minha lógica é uma lógica extremamente simples que executa um único comando, insert into tablog, values, tarará, isso aí que vocês viram. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Agora eu vou mostrar para vocês que a tabela tablog está vazia. Select asterisco from tablog. Veja que ela está vazia, ó, não há linhas selecionadas. Eu tenho uma trigger de before insert. Então vamos lá. Desk montadora. Só para a gente poder ver. Ó, a montadora é ID montadora, nome e país. Opa, que legal. Quantas montadoras eu tenho? 7. Vamos criar a 8ª montadora? Insert into montadora values. Então vamos colocar a 8ª montadora. Qual vai ser a nossa 8ª montadora? Poxa, vamos dar uma colher de chá lá para a Ford, né? Senão não tem graça. E a Ford é dos Estados Unidos. E fecha parênteses, tarará, uma linha criada. Commit, para confirmar a minha gravação. Select, asterisco, from montadora. Veja que agora eu já tenho a Ford lá, ó, Estados Unidos, perfeito. Opa, o que está acontecendo que não aparece aqui o cantinho? Ah, agora apareceu, né? Ó, tá lá. E mais do que isso, select asterisco from tablog. E tcharam, olha lá, ó, o que vocês estão vendo? Before insert montadora. Ué, mas da onde surgiu essa informação? Quem foi que gravou essa informação dentro da tabela tablog? A execução daquela trigger que eu acabei de mostrar para vocês. Veja que nós tínhamos criado o quê? Uma trigger de before insert. O que eu posso colocar nessa lógica? Gente, é um ambiente de lógica, de programação. Faça o que você quiser. Você pode fazer assim, ó. Eu tenho uma tabela de produto.
Ao você atualizar o saldo do produto, né? Ou seja, uma trigger de before update ou então de after update, que você verifique o valor restante no saldo desse produto e, dependendo do valor restante desse saldo, já dispare aí um alerta para o comprador repor o estoque, já dispare um alerta ou crie uma informação na tabela de pedido, gerando um pedido lá para o teu fornecedor. Faça o que você quiser. Veja que você está livre para a sua imaginação. O seu ambiente de programação, né, fica liberado para você fazer o que você quiser. Segundo os nossos PowerPoints aqui que vocês têm, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho outros exemplos ali, ó, de before delete, de after update, eu tenho exemplos ali do for each row, certo? O que mostra pra gente? Que você tem vários ambientes, várias características que você pode fazer a programação, né? Certo? Dessas triggers, certo? Tudo bem? Bom, uma vez que eu tenho as triggers ou as visões criadas dentro do meu banco de dados, eu não gostei, não quero mais, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar, eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, drop, trigger, opa, só preciso lembrar o nome, TB1, B, I, e tá lá, ó, gatilho eliminado. Veja que eu eliminei a trigger. O que significa gatilho eliminado? Significa que se eu vier aqui e fizer um insert into montadora, values, e colocar o número 9 aqui, e colocar, por exemplo, a Chevrolet, e falar que ela também é dos Estados Unidos da América. Opa, desculpa. Aqui, ó, ele gravou, ó, uma linha criada. Eu não inseri uma informação nova? Vamos comitar. Ó, inseri uma informação nova. E se eu fizer o select asterisco from tab log, eu não tenho mais linha. Por que eu não tenho mais linha? Porque eu simplesmente eliminei a trigger. Então eu posso ter a situação onde eu tenho a trigger, não quero mais a trigger, eu vou lá e arranco fora. Só que esse arrancar fora ou não, né, a gente pode pensar o quê? Em várias outras situações. Eu posso também habilitar a trigger, eu posso desabilitar a trigger, que a gente chama de enable ou disable, certo? Você pode fazer as variações. Eu posso alterar triggers que já existem. Ah, eu já tenho uma trigger criada. Poxa, mas ele está fazendo uma lógica que não me interessa. Em vez de você simplesmente deletar, você pode fazer um alter trigger e trocar o conteúdo da lógica que você tem ali dentro. Tudo bem? Bom, nós teríamos aqui agora uma pausa para a gente poder ouvir aí mais algumas questões, né, algumas perguntas, etc. Mas devido a essa situação do nosso chat não está funcionando, eu acho que a gente pode seguir em frente, né? Vou pedir desculpa aqui para a Clarissa, ela vai ficar sem o último minutinho de descanso dela, certo? Bom, seguindo o nosso PowerPoint aqui, nós temos uma outra situação bem interessante que é assim, aí depois que eu tenho esse monte de triggers criado dentro do banco de dados, como é que eu faço para controlar essa encrenca toda, né? Eu tenho visões dentro do banco onde eu posso dar comandos que a gente chama de select, certo? Dentro dessas visões que vão permitir você acompanhar, né? Então você tem lá uma visão chamada User Triggers, que permite você verificar se está tudo certinho, se as tabelas, se as triggers estão habilitadas, se elas estão desabilitadas e uma série de coisas assim. Se você deu um comando create trigger e ele der alguma mensagem de erro, como se a tua lógica tivesse errada, você errou algum comando, colocou ponto e vírgula no lugar onde não devia, essa coisa toda, você dá o comando chamado show
Errors. Está aí no seu material de PowerPoint, né? Show Errors. Ele mostra para você exatamente a linha onde você tem esse comando errado, certo? Outra coisa, é comum criar trigger direto nesse ambiente de caractere que eu mostrei para vocês? Não, né, pessoal? Normalmente você usa um editor de texto, um bloco de notas, as ferramentas Case permitem que você até faça documentação e teste as triggers antes de colocar em produção. Eu simplesmente quis mostrar para você um ambiente um pouco mais cru, para que você possa saber como é que se faz. Mas existem ferramentas de produtividade que te dão aí um controle muito melhor sobre esse ambiente todo. Tudo bem? Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria só dar um último lembrete. Eu vou só abaixar a tampa do notebook aqui para a gente. Lembrar vocês que semana que vem nós temos a nossa prova de banco de dados. Estudem o modelo relacional normalizado, primeira forma normal, segunda, terceira, Boyce Code, quarta forma normal. Estudem, leiam o nosso livro, a parte de processamento de transações, escalonamento de tarefas, protocolos de bloqueio, tudo bem? Estudem isso direitinho. Vejam o que significa lá o deadlock, que é o momento onde 2 ou mais programas brigam pelos mesmos recursos do banco de dados. O exemplo que a gente fala é assim: você tem uma barraquinha de pastel e um atendente. Chega duas pessoas querendo comprar pastel ao mesmo tempo. Quem que você vai atender? Né? A gente fala assim, brincando, claro, se é um rapaz e uma garota, é claro que nós vamos atender primeiro a garota, o rapaz que espere. Mas agora, e se é 2 rapazes? Como é que a gente faz? Não tem jeito, né? Então você tem que ter um protocolo que desempata essa situação. É isso que o deadlock trata. Tudo bem? Pessoal, boa sorte aí na prova de vocês da semana que vem. Nos encontramos na aula atividade daqui a pouco. E as respostas da aula atividade da semana passada e dessa semana, o professor aqui vai postar ao longo desta semana para vocês. Ok? Boa noite, até mais.